Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 3, o céu, no item 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não existem privilégios nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Enquanto, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários e aos outros a dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais íntimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Então, assim, para cada tipo de atividade, de missão, é dada somente àqueles espíritos que estão preparados, né? É como um professor na sala de aula com os seus alunos. Ele pede para um aluno responder uma questão na lousa, diante dos demais, quando ele sente que aquele aluno já está preparado para ir lá. Caso contrário, aquele aluno não vai conseguir realizar a atividade, pode se tornar uma comédia para os demais, ou um péssimo exemplo, ou uma desmotivação. Então, a gente só dá para a criança na escola, né? Eu estou falando em termos de... como se eu fosse uma professora, porque eu não paro de ser, né? Como já falaram para mim, eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, então... aos olhares da educação, a gente funciona exatamente dessa mesma forma. Você não coloca uma criança na lousa para responder uma equação de segundo grau, sendo que ela não sabe fazer as 4 operações. Então, quando ela está madura, que ela já entende o processo, você coloca ela para responder, que ela serve de exemplo para os demais e ela contribui para que os demais possam aprender uma nova linguagem. E às vezes o professor mesmo já está falando umas 200 vezes como que funciona aquele processo e as crianças não entendem. Aí vem um aluno com outro jeito, com outro olhar, com o seu conhecimento, e ele vai lá, faz a situação na lousa e os outros falam, poxa, entendi, né? Então, tem aquela história que o santo de casa não faz milagre, né? Então, muitas das vezes você utiliza outros e outras formas para que o resto caminhe. E os espíritos missionários, eles são assim, à medida que eles vão aprendendo, que eles vão amadurecendo diante do conhecimento, eles são utilizados para determinado tipo de atividade, né? Desde os fenômenos naturais até a criação, cocriação de planetas, a manutenção da convivência entre pessoas, os anjos de guarda que protegem cada indivíduo. Então, cada um vai recebendo a sua missão de acordo com aquilo que ele consegue realizar. Isso não é feito unidunité, isso é escolhido realmente a dedo pela espiritualidade superior, à medida que vai passando pelas suas missões e sendo sucesso, né, a cada uma, esses espíritos vão elevando em missões cada vez maiores e melhores para o seu próprio adiantamento. Toda vez que... É um exemplo muito grande para todos nós, gente. Toda vez que você está fazendo bem para alguém, o primeiro a se beneficiar com essa bondade, com essa caridade, com essa solidariedade, somos nós mesmos, né? E eu bato muito na tecla quando alguém fala para mim assim, Patrícia, tem que pensar mais em você do que nos outros. Eu bato muito na tecla que quando eu tô pensando nos outros, na verdade eu tô pensando em mim. Não toma lá da cá, tô fazendo porque eu vou receber.
mas é natural. É uma lei natural de Deus de você estar realizando atividades por outros, que você fica feliz, aquele momento da sua felicidade é muito íntima, é algo com você e Deus, e você não sabe explicar como isso funciona. Eu não sei explicar como é que funciona essa ligação que eu tenho com Deus através de atos que eu considero solidários, de amizades, né? Eu não sei explicar bem como é que funciona isso, mas é uma ligação muito forte de você com Deus quando você faz algo de bom para alguém. E você é o primeiro a sentir aquele benefício, aquela alegria, né? Então, a gente sabe que a lei do progresso, ela está intimamente ligada à questão de você fazer o bem. E ponto.